Olá, pessoal! Hoje a gente tem o enorme prazer de receber o Dr. Maximiliano Nagel Garcês, que é advogado de várias entidades sindicais, um advogado com uma importância muito grande no cenário político brasileiro, que atua, entre outros casos, e com as vítimas do acidente de Brumadinho, né, da Vale, e também contra a privatização do setor elétrico brasileiro, está em várias importantes missões, uma pessoa super atarefada que topou falar com a gente e gostaria de agradecer enormemente, Dr. Max, também pela questão de que não é a primeira vez que a gente está gravando, a gente já tentou gravar uma primeira vez que deu problema, então está sendo super paciente. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Paulo. É um prazer falar contigo, com os teus alunos. Tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho acadêmico e também profissional aí. E você é um estudioso do mundo do trabalho e uma série de outras questões também, um humanista que eu admiro muito. É um prazer. Estou à disposição. Obrigado. Então, acho que a gente está no curso aqui de responsabilidade social, aqui do Instituto Federal de São Paulo, do campus de São João da Boa Vista, é, e a gente tem tratado de questões importantes das grandes empresas, sobre responsabilidade social, como que isso às vezes é vendido como uma coisa que essas grandes empresas fazem, mas na verdade acaba sendo só uma migalha, né? Eu queria que falasse um pouquinho da questão de Brumadinho, da companhia, da empresa Vale, a atuação do escritório e como que aconteceu e como que está, em que pé está o processo, né? Tá ótimo, tá ótimo. Esses 2 anos e 5 meses aí da, das mortes em Brumadinho, que eu não gosto de utilizar o termo tragédia, que parece que é algo que inevitável, caiu do céu, a gente usa o termo homicídio industrial, é algo que a gente conversa no escritório como um curso intensivo de capitalismo, e desse capitalismo mais selvagem, né? E disse que você só conhece uma pessoa de verdade quando tem uma situação limite mais, mais radical, mais difícil, né? E isso vale também para as empresas, né? Quando você tem cotidiano normal, nenhum grande problema, é difícil conhecer profundamente como uma empresa atua. E tanto as causas dessas 270 mortes, quanto a atuação da Vale e posteriormente ao desastre, dão uma mostra de quão cruel é a elite brasileira e as nossas empresas, né? Se o sistema capitalista já coloca a ganância como um bem maior, aqui no Brasil isso é levado a um extremo ainda mais trágico. E a maneira como a Vale se portou e se porta é um exemplo disso. Nós imaginávamos, quando houve o desabamento da represa, que a empresa iria se condoer com tudo isso e ter uma atuação exemplar. E foi exatamente o contrário, foi uma insensibilidade muito grande. Tá? Os primeiros dias após o desastre, as famílias sendo recebidas no calor, sem ar-condicionado, sem atendimento, sem velhinhos, sem lugar para sentar, e isso foi se dando até hoje, né? Então, a tragédia de Brumadinho, ela só pode acontecer num país que tem essa desigualdade brutal, e esse comportamento da Vale e das nossas elites explica também por que nós temos um dos piores índices de higiene do mundo, né, que medem a desigualdade. E perdemos apenas para uns poucos países africanos. Então,
é muito difícil falar em responsabilidade social num país que tem esse apartheid social que a gente tem, né? O último país das Américas a abolir a escravidão, né? E que ainda não lidou direito com os resquícios dela, um dos poucos países latino-americanos que não puniu os militares pelos crimes das ditaduras, né? Um país que tem a brutal violência policial, que também serve para proteger esses desmandos. Então, se a gente fala de responsabilidade social no Brasil, o caso de Brumadinho é exemplar porque dificilmente a Vale permitiria que acontecesse o que aconteceu em Brumadinho numa filial dela na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, porque a repercussão seria muito maior. Provavelmente causaria talvez até o fechamento da empresa ou que todo o patrimônio fosse para as indenizações todas. Então, eu advogo há 25 anos, somente para sindicatos e movimentos populares. Achava que eu mais ou menos conhecia como que era a realidade empresarial e vi que eu estava completamente enganado. Que a pintura negativa que eu tinha das nossas empresas era apenas um aperitivo para o que a gente vê hoje no dia a dia da Vale e da Tuvisud. Que E essa... barbaridade. Oh, desculpa. Não, Por não, favor. que barbaridade, né? Não, tem sido muito, muito cruel. Até nós ajuizamos ações coletivas contra a Vale, pouco tempo depois alguns meses depois do desabamento, pedindo indenização por dano moral, pelo sofrimento que os familiares tiveram de perder seus entes queridos e também para que obtivessem uma pensão até a data que o trabalhador ou trabalhadora morto completaria 75 anos de idade. Isso também foi objeto de uma ação do Ministério Público do Trabalho. A Vale inicialmente fez propostas risíveis, né, baixíssimas, e nós articulamos algo sem precedentes no Brasil, que foi uma campanha mundial com atuações em organismos internacionais e com solidariedade do movimento sindical internacional. Eu viajei com senhoras que são representantes das vítimas, que perderam irmãs, que perderam filhos. Fui com elas à Conferência Internacional da Organização Internacional do Trabalho na Suíça, em eventos na Alemanha, eventos na Inglaterra. Viajei a vários países obtendo apoio. Os sindicatos mineiros do México, por exemplo, entidades sindicais norte-americanas, canadenses. E depois dessa pressão internacional, a Vale passou a negociar de uma maneira um pouco mais responsável. Ainda assim, fez propostas que nós achávamos insuficientes, mas as famílias acabaram decidindo por aceitar. Um acordo foi feito em 2019. Mas isso tratava do dano material e do dano moral sofrido por cada familiar por perder seu ente querido. Então, um pai recebeu uma indenização por ter perdido o filho por ter perdido o pai, mas o dano moral que o próprio trabalhador morto sofreu, tanto por ter uma morte agonizante, brutal, a maior parte dos corpos foram dilacerados, né? E as famílias, a maior parte delas só obteve alguns pedaços dos corpos dos seus familiares para enterrar, e também pelo fato do trabalhador ter abreviado sua vida em muitas décadas, né? Esse dano a Vale sempre se recusou a indenizar, alegando que haveria uma coincidência entre o dano moral do próprio familiar e esse dano. Esse ano nós ajuizamos uma ação coletiva contra a Vale, postulando exatamente esse dano moral do trabalhador morto, até por uma feliz coincidência, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ano passado, publicou uma súmula
exatamente tratando dessa diferenciação. Nós pedimos 3 milhões de reais por cada trabalhador morto, que seria destinado aos trabalhadores, aos herdeiros, né? No caso da inexistência de herdeiro, isso seria para o Estado. E a Justiça do Trabalho condenou a Vale a pagar 1 milhão de reais. Essa decisão teve uma repercussão grande na imprensa nacional e internacional. E a Vale, foi feita uma campanha mundial de várias entidades em defesa dos direitos humanos dos trabalhadores para que a Vale não recorresse. A Vale não só recorreu, nosso prazo para responder ao recurso acaba na terça-feira que vem, como chamou a indenização de absurda e com uma insensibilidade muito grande. Mais um capítulo da insensibilidade da Vale. E então nós vamos apresentar um recurso também para aumentar essa indenização em 3 milhões de reais. E para terem uma ideia da insensibilidade da Vale, a empresa teve lucro no primeiro trimestre de 2021 de 30,5 bilhões de reais. Tentem imaginar quanto tempo que a Vale demora para lucrar 1 milhão de reais. Imaginem quanto tempo. São 4 minutos e 15 segundos que a Vale demora para lucrar 1 milhão de reais. Para pagar todos os trabalhadores da indenização, que nessa ação nós representamos 131 trabalhadores, que são os diretos, não inclui os terceirizados, em 9 horas ela lucra tudo isso. Então, ainda assim é um valor insignificante porque a gente não vai conseguir ter o efeito pedagógico, né, para que as indenizações todas consigam fazer a empresa mudar de atitude. Por isso que nós temos lutado também nos tribunais, na investigação criminal, para que tenha prisão de executivos, né? Acho que todo mundo, acho que de certa maneira acompanhou na mídia, mas a Polícia Federal conseguiu obter uma série de e-mails entre a Vale e a Tuvisud, que é uma empresa alemã responsável pela certificação de grandes obras, que a empresa alemã alegava que a represa tinha sérios problemas estruturais e que não poderia atestar a regularidade. A Vale pressionou e disse que iria romper o contrato, e daí um executivo da Alemanha disse: olha, a gente tem que certificar, senão a gente perde esse contrato grande. E nós contratamos dois advogados alemães renomados. Um deles faz parte da diretoria junto comigo da ILO, que é uma entidade internacional de advogados de trabalhadores, e nós ajuizamos uma ação também na Alemanha esse ano, pedindo uma indenização em relação à Tuvisud, que é essa empresa alemã que certificou a regularidade da represa do Córrego do Feijão. Antes disso, a Vale tinha tentado contratar uma empresa francesa, a Tractebel, para fazer a mesma coisa. Eles se recusaram e depois acabaram forjando esse laudo. Então, claramente para nós é um homicídio industrial e não uma tragédia, um desastre, um ato inevitável. E isso está vinculado com a nossa luta contra as privatizações, que não é... Pois é, ia perguntar sobre isso. Mas antes, essa questão de falar homicídio industrial ao invés de tragédia, ou ainda pior, acidente, né? Porque de tragédia realmente foi uma tragédia, mas de acidente não tem nada, né? Porque a gente já tinha tido Mariana antes, e aí todo mundo se comoveu, e aí, pouco tempo depois, tem Brumadinho, né? E para quem não está ligado nesse mundo, aparece no YouTube toda hora uma propaganda da Vale falando da responsabilidade social delas, da doação que tem feito para combate à fome, do museu que tem lá em Belo Horizonte, né? E parece que é uma empresa muito... ela se vende como uma empresa muito responsável, né? Mas pelo que você nos relatou, em 9 horas, eu não fui capaz de fazer essa conta, mas em 9 horas consegui pagar toda essa indenização e ainda chamar de... qual que foi a palavra usada por eles? Absurda. Absurda, né? Isso sim é de fato um absurdo
insensibilidade muito impressionante, né? Não, nós temos visto em casos individuais também essa mesma irresponsabilidade social da empresa. Por exemplo, nós obtivemos uma liminar para que uma pessoa muito humilde recebesse há cerca de 10 meses. A Vale não considerava que essa pessoa tinha perdido seus rendimentos por conta da tragédia. A gente conseguiu provar e conseguiu uma liminar. Então a empresa está recebendo 10 salários mínimos há 10 meses. E agora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que tem tido uma atuação pouco sensível em geral também em relação à Vale, suspendeu a liminar e agora a empresa quer que essa pessoa que vive uma situação miserável devolva os R$ 9.800 que ela fez. Um outro exemplo, são 2 trabalhadoras que estavam grávidas, né? Por isso que em alguns momentos se cita 270 mortes, em outros momentos se cita 272 mortes. Um processo no qual a trabalhadora queria uma indenização, o familiar, da trabalhadora queria uma indenização não só pela morte da filha, mas também pela morte do neto ou neta. O jurídico da Vale disse que nem sempre um feto vira uma vida. Existe a possibilidade de ter um aborto. Ela já estava vários meses grávida, 4, 5 meses, mas podia perder o filho podia nascer morto, então era uma presunção que não fazia sentido indenizar porque não havia se materializado. Então, é muito revoltante ver essa propaganda toda. A gente já fez cálculos que a Vale gastou mais com propaganda sobre Brumadinho do que indenizou as famílias e as vítimas. Então, esse sentimento de impunidade é muito grande. Então, o nosso objetivo desde o começo era que ensinar a Vale que matar não vale a pena, né? E a empresa não aprendeu. Nós baseamos as ações todas num documento que a Polícia Federal conseguiu encontrar 2 dias depois das mortes, na qual a Vale fazia um documento interno sigiloso de uma simulação de quanto custaria se uma dessas represas desabasse. E a Vale fez vários cálculos. Eles consideraram que a indenização, o teto da indenização por dano moral que foi implementado de maneira inconstitucional pela reforma trabalhista, que seria uma limitação no número dos salários, que seria algo que eles nem iriam considerar, porque era um valor muito pequeno. O documento diz que a nossa empresa é uma empresa que preza pela vida, então a gente não vai considerar isso no cálculo. E fizeram várias análises de indenizações semelhantes no mundo e consideraram que o valor de 2,4 milhões de dólares americanos seria o mais provável. E até hoje não chegou nem perto disso por morte. Mesmo com esse cálculo, eles consideraram que valia a pena manter a represa, apesar dos riscos, pelo lucro que ela trazia. Então, foi a crônica de uma morte anunciada, assim, né? Teve uma palestra que eu dei no Canadá que eu utilizei eu mostrei um clipe de uma música que era uma das minhas bandas favoritas na adolescência, o The Police, que é chamado Murder by Numbers, assassinato por números, né? Então, cada vez que eu vejo a expressão responsabilidade social, depois disso me dá uma repulsa, né? E, claro, existem algumas empresas que têm uma atuação diferente, né? Mas são exceções. Em geral, esse discurso de responsabilidade social é passar pano para usura, para ganância, né? E a luta contra as privatizações, que nós fazemos há muito tempo, há 20 anos eu participo dessa luta, não é uma questão ideológica de esquerda ou de direita, no nosso ver. É uma questão de decência. E eu tenho plena convicção de que Mariana e Brumadinho não ocorreriam caso a Vale não tivesse sido privatizada por um valor, daí eu uso o termo absurdo, absurdamente baixo,
do governo Fernando Henrique, e tem uma série de estudos no setor elétrico de que um trabalhador eletricitário ele passa a ter 3 vezes mais chance de morrer depois que a empresa na qual ele trabalha é privatizada. O índice de acidentes do trabalho, que no setor elétrico são em geral fatais, né? Não, é raro ter fatais ou uma perda muito grande assim de um membro, e que o índice é muito maior. Isso se repete na mineração e vários setores, além de todos os prejuízos sociais que existem, né? E nós representamos hoje sindicatos de eletricitários na luta contra a venda da Petrobras, de os trabalhadores do saneamento no Rio contra a privatização que está, infelizmente, em andamento contra a SEDAI, a venda de ativos da Petrobras, a privatização disfarçada do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, da Casa da Moeda, e essa luta não é apenas para impedir a privatização, mas também para publicizar as estatais. Nós também não consideramos que o atual modelo de gestão de empresas estatais é o adequado, né? A nossa defesa que o movimento sindical tem feito é que, para garantir o controle popular sobre as estatais, a gente também não está contente com você ter uma estatal para você entregar para Eduardo Cunha apontar diretores, por exemplo, de Furnas, ou isso que a gente vê na aprovação de medidas no Congresso e que o presidente de plantão acaba fazendo nomeações estatais para grupos que têm interesse em corrupção. De ter um controle popular dos trabalhadores e da sociedade também sobre isso, né? De estatizar as estatais que estão indiretamente privatizadas com interesses privados, né? E tem um movimento no mundo inteiro hoje de reestatização de empresas privadas que foram privatizadas pelos péssimos resultados que elas têm. Ainda mais num país que não tem regulação adequada, que não tem fiscalização adequada, né? O Brumadinho é um exemplo disso, e a ANEEL, a ANP, a Anatel fazem um péssimo serviço de regulação. Então, há ainda mais setores que são estratégicos para a população. E essa pandemia deixou mais escancarada, né, a definição do que é estratégico, né? Essa conversa no liberal, que cada país pode tratar de produzir o que ele tem mais competência para fazer, e daí no comércio internacional todo mundo ganha. Veja a questão dos respiradores, né? A questão das máscaras, agora a questão das vacinas, né? Que isso é papo para boi dormir. Então, só o estado norte-americano da Flórida já recebeu mais vacinas do que todo o continente africano. Então, então, eu admiro o teu esforço aí, porque ser professor de responsabilidade social no Brasil tem que ser muito, muito criativo aí, ou tem que ter um estômago muito forte, né? Não, mas os nossos alunos, eles são bastante. A gente tem conversado sobre muitos temas, né? Desde racismo, o machismo no Brasil, privatizações. A gente assistiu um documentário da Ficend sobre privatizações na semana passada. E aí, hoje, acho que essa conversa com você está sendo muito enriquecedora para a gente conhecer mais dos meandros, né? Desse homicídio industrial de Brumadinho, mas também conhecer mais de perto a questão das privatizações. Aí você começou a falar tá falando sobre privatizações. Hoje no Brasil, qual que são os setores que tem mais, que o capital tem mais interesse na privatização? Foi aprovada ano passado uma lei no Congresso, o Marco Geral do Saneamento, que abre a porteira para a privatização da água, que é algo muito dramático, né? E o caso da SEDAI no Rio é um exemplo trágico disso. A alegação é que o setor privado é mais competente para gerir os ativos.
Então a SEDAI é uma empresa lucrativa, com sérios problemas, mas são sanáveis, são fruto de manipulação política, não estruturais da empresa. E a empresa foi privatizada, foi dividida em 4 blocos. O bloco que abrange os setores mais pobres do Rio de Janeiro e comunidades muito pobres, setores com alto índice de violência, não houve nenhuma proposta. E os outros setores, uma parte foi vendida para o equivalente do INSS do Canadá, que é o fundo público dos pensionistas do Canadá, gerido pelo governo federal, e os outros blocos foram vendidos para um fundo no qual um dos principais acionistas é o Fundo Soberano de Singapura. Nós acabamos de perder uma refinaria na Bahia, da Petrobras. A gente continua tentando reverter a privatização, uma refinaria lucrativa, importantíssima, estratégica, que foi vendida para o Fundo Soberano dos Emirados Árabes. Então, o setor do petróleo, saneamento e setor elétrico são os mais visados e são setores que têm uma lucratividade quase garantida, né? As pessoas não vão deixar de consumir petróleo, água ou luz em nenhum momento, né? E não tem concorrência, não tem, são monopólios, e então isso mostra a contradição entre demonizar o setor público e vender para estatais de outros países. A estatal chinesa State Grid é um dos maiores empresas do setor elétrico privado brasileiro e é 100% controlado pelo governo chinês, é uma estatal chinesa, né? Então, mesmo neoliberais privatistas no Brasil têm se colocado contra essas privatizações, porque se elas já são ruins por definição, nesse momento são piores ainda, porque com essa recessão mundial, uma escassez de uma falta de liquidez. Então, não é à toa que mesmo países capitalistas como a Alemanha e os Estados Unidos proibiram a venda de ativos estratégicos, inclusive privados, durante a pandemia, para evitar que empresas estratégicas, ainda que privadas, fossem vendidas na bacia das almas aí, com um valor muito baixo. Além disso, o real, que já há alguns anos atrás valia, você comprava $1 comprava R$2, hoje compra 5. Então a nossa moeda é a moeda que foi mais desvalorizada no mundo nos últimos 2 anos, então tem uma subvalorização até atípica. Então, uma venda de ativos hoje, além de ser deletério ao interesse nacional, né? A gente vê como é dramático você não ter uma fábrica de respiradores, de máscaras, de vacinas, e imagina você ter uma empresa pública de outro país com o controle da chave de luz da tua casa, da água da tua casa, e ainda mais em valores mais baixos, né? Os valores que têm sido vendidos estatais em reais parecem significativos, mas em dólares americanos fica um valor quase constrangedor. Então, o conceito de crime de lesa pátria que a gente vem utilizando, acho que não é exagero. Sim, sim, sim. Teve o caso também no Amapá, né, em que tinha uma fornecedora de energia privada, né, um grupo espanhol, se eu não me engano, que aí eles não ligaram o gerador, um dos geradores, para economizar, e aí deu um super problema lá. Quem teve que resolver foi a empresa pública, né? Um grupo privado que venceu uma privatização de linhas de transmissão, né? E eles já foram responsáveis por privatizações trágicas nos Estados Unidos, na África, em vários locais, e estavam em procedimento de concordata e provocaram aquela tragédia toda. A mídia demorou para identificar isso, inicialmente colocava como responsabilidade da estatal
do estado do Amapá de distribuição, e na verdade foi uma transmissão. E quem consertou a questão foi a Eletronorte, que é uma estatal pública federal que emergencialmente conseguiu resolver o problema que a empresa não conseguiu. Então, a privatização da Eletrobras seria uma possível Brumadinho e um mega apagão. A gente tem uma série de estudos indicando aí que potenciais compradores não teriam um estímulo à qualidade que hoje o setor da Eletrobras tem no Brasil, né? Nós temos um sistema nacional interligado e que com fornecimento de energia melhor do que a média de países em desenvolvimento equivalentes ao Brasil. E com investimentos gigantescos que foram feitos ao longo de décadas, né? De construir represas, de construir linhas de transmissão, valores que hoje seriam praticamente inviáveis por conta de todo o custo que existe hoje para fazer indenizações, para empreendimentos desse matiz. Então, é uma responsabilidade muito grande. Foi aprovada uma lei, apesar de toda uma luta que nós temos feito nos tribunais e no Congresso, e agora a gente tem lutado para inviabilizar a privatização da Eletrobras aí nos vários passos que ela vem adotando, né? Uma luta bastante ingrata, né, doutor? Queria te perguntar, porque todas essas atuações, pelo que eu entendi, são feitas pela via dos sindicatos, né? Mas os sindicatos, eles estão bastante mal vistos hoje pela imprensa, né? A gente sempre ouve falar mal dos sindicatos. Qual que é a importância dos sindicatos para os trabalhadores, para quem vai trabalhar numa empresa de computação, para quem vai trabalhar numa indústria produtiva aqui no Brasil? Os sindicatos atrapalham essas empresas? Na verdade, é que a nossa elite é muito míope, né? Eles acabam querendo, nessa disputa do capitalismo internacional, de se contentarem com as migalhas do banquete do capitalismo internacional. A nossa elite, ao contrário da elite sul-coreana, por exemplo, nunca tentou, ou pelo menos tentou apenas em alguns poucos momentos, disputar os grandes nacos aí do lucro, né? Então, nós temos pouco de geração de produtos com altíssimo valor agregado no Brasil, com ciência e tecnologia, e então nós somos exportadores de commodities, infelizmente, e acabamos importando aqueles commodities que depois são processados. Quando eu fiz uma apresentação na Câmara dos Deputados sobre a reforma trabalhista, e foi até uma confusão grande aí, foi até xingado por alguns parlamentares, eu dizia que seria um tiro no pé do próprio empresariado, porque você não consegue produzir bens altamente sofisticados, com muita ciência e tecnologia envolvidas, se você não tem uma mão de obra qualificada, e você não consegue qualificar uma mão de obra com um trabalhador, por exemplo, no setor de computação, que durante 3 meses ele é um PJ, né? Durante outros 3 meses ele fica desempregado, depois ele monta uma empresa, depois ele é terceirizado e fica vagando de empresa em empresa sem conseguir, ou no desemprego, no subemprego em alguns momentos, você não consegue sofisticar uma mão de obra dessa maneira e nem consegue organizar uma sociedade digna e produtiva com as pessoas sem uma narrativa de vida. E os sindicatos são importantes para isso, inclusive para o setor capitalista envolvido. Tem uma série de estudos mostrando uma correlação entre sindicatos fortes e a criação de uma classe média forte, com alto poder de consumo, e isso gera um círculo virtuoso para o próprio sistema capitalista. Apesar de eu achar que é um sistema ruim, mas ele tem escalas de ruindade, né? Então, tentar destruir o sindicalismo ao longo prazo, um tiro no pé da própria elite, porque você acaba tendo um lucro no curto prazo, mas vira dono de uma lojinha de R$ 1,99, né? Ou uma fazendinha enquanto
países aí centrais têm os grandes lucros. Então, o Biden, que é um capitalista, sem dúvida, montou até uma força-tarefa para estimular o grau de sindicalização dos Estados Unidos. E a sindicalização na Alemanha, em toda a Europa, depois da Segunda Guerra, nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, foi central para conseguir estimular a economia, né, de ter um poder de consumo maior. E então é lamentável que a elite seja tão míope. E os sindicatos no Brasil, como qualquer atividade humana, alguns têm problemas, né? Mas eles têm um papel importante. E trabalhadores sindicalizados têm uma expectativa de vida maior, tem estudos mostrando isso. Não só rendimentos maiores, mas expectativa de vida maiores, número de acidentes menor, e tem inclusive um estudo feito por psicólogos norte-americanos, mostrando que trabalhadores sindicalizados têm um índice de felicidade maior, pela capacidade de fazer parte de um grupo maior, de ter uma outra lógica também. Então, mesmo para quem não tem uma preocupação social, e se você não quer se sindicalizar por solidariedade, se sindicalize por egoísmo, então. Nunca soube desses dados, muito bacana, saber, e faz muito sentido, né? Porque você tem aquele sentimento de pertencimento, de que está colaborando com a comunidade, né? Muito legais esses dados, doutor. É, trago aqui essa palestra, que acho que a gente já está caminhando para o final, essa fala do doutor Maximiliano na Câmara dos Deputados foi no dia 28 de março de 2017. Eu acompanhei essa fala e o doutor Maximiliano falava ali por que os deputados estavam aprovando a reforma trabalhista, né? E aí puxou ali vários deputados daquela comissão que tinham processos trabalhistas, inclusive de situação de trabalho escravo, né? Então era por isso que eles queriam retirar os direitos. E aí os deputados ficaram irados, subiram, colocaram o dedo na cara dele, e aí a parte que eu achei mais engraçada foi. Engraçado agora, né? Porque naquele momento foi meio amedrontador. Falar, advogado de porta de fábrica, como se fosse um, alguma coisa ruim, né? Tá do lado dos trabalhadores, tá do lado do povo, né? Então, acho que foi um momento muito impressionante e que revela o caráter do nosso convidado. O doutor Maximiliano, eu trabalhei no escritório dele, é, sem dúvida, uma das pessoas com mais brio, com mais dignidade na advocacia trabalhista brasileira. No mundo dos advogados, a gente sempre escuta falar, a gente sempre ouve piadas de advogados e tal, e acho que, de fato, tem muitos advogados pilantras, mas a gente poder contar com uma figura como o Dr. Maximiliano Garcês, nesse mundo trabalhista brasileiro, no mundo jurídico brasileiro, é uma grande honra para o país. E uma grande honra para nós que estamos podendo ouvi-lo aqui no nosso curso. Então, muito obrigado, doutor. Não obstante, não passará incólume desse nosso encontro, porque a gente tem duas pegadinhas finais. A primeira pegadinha do nosso curso é a seguinte, que a gente faz com os entrevistados. Desculpa. O senhor tem algum, debate pronto, algum conselho de vida, alguma mensagem que gostaria de passar para quem está nos ouvindo, alguma coisa que gostaria de ter ouvido antes, que alguém tivesse te falado antes, algum conselho desse tipo? Eu acho que tem acho que fazendo uma adaptação de uma frase quem que fazia essa, não sei se era o Moreira da Silva, que ele tem um samba dizendo que se o malandro
soubesse que a honestidade vale a pena, ele seria honesto só para malandragem. Então, a solidariedade, né, essa preocupação com a vida em comum é algo que, além de gerar efeito benéfico a toda a sociedade, mas que é algo benéfico para todo mundo. Então, não só afiliar ao sindicato, mas ter algum tipo de militância, de lutar por um mundo melhor, é algo que eu vejo isso na prática entre pessoas de várias faixas etárias, é algo que traz um benefício muito grande próprio, né? Então, e agora na época do Covid, mais ainda, né? Quanto mais as pessoas têm uma rede de amigos, de afeto, isso gera um bem-estar muito grande. Então, a solidariedade social e a responsabilidade individual de cada um para uma sociedade maior, que é o tema aí da discussão sobre responsabilidade social, acho algo altamente benéfico, inclusive para quem for egoísta, seja solidário por egoísmo. Então, e a outra coisa é defender a escola pública, né? Eu acho que quem está estudando na federal aí, na luta, e que está sob ataque aí de vários interesses aí que querem acabar com a universidade pública, é algo que pode acabar se não se mexerem, não lutarem por isso. Então, se vocês têm esse privilégio, os filhos de vocês têm um sério risco de não o tê-los. Então, acho que é uma sugestão também de fazer essa luta em defesa da universidade pública. Obrigadíssimo, foi um prazer aí, Paulo. Admiração muito grande por ti, inclusive, você que foi naquela minha palestra na Câmara dos Deputados, foi mais ou menos Pink e o cérebro, né? Eu era o Pink e você era o cérebro. Então, quero te agradecer aí muito pelo teu trabalho aí. Tenho admiração pessoal muito grande e intelectual, e também a gratidão. E vocês têm muita sorte de ter um professor competente e gente boa aí como vocês têm. Um grande abraço. Mas, desculpa, eu falei que eram duas pegadinhas, mas as duas pegadinhas não eram da mesma, você só passou pela primeira. A segunda pegadinha de bate-pronto é uma dica cultural que você tem, não necessariamente tem a ver com o curso, pode ser uma música, um filme, uma série que você indique para as pessoas assistirem ou consumirem alguma poesia, se tem alguma dica cultural aí. Olha, qualquer filme tem um diretor inglês chamado Ken Loach, e ele tem um filme antigo que é Pão e Rosas, mas tem vários recentes. Tem um que é um curso intensivo sobre capitalismo também, que eu não me lembro o título agora, mas é sobre o drama de um trabalhador inglês que depende do sistema público de saúde, e ele tem filmes recentes. Se der um Google no Ken Loach, qualquer filme dele, com muito humanismo e às vezes muito engraçado também. Vários são disponíveis gratuitamente no YouTube. Eu recomendaria esse diretor aí. Daniel Blake, né? Isso, exatamente. Muito, muito obrigado, Max. Saiu perfeitamente nessas pegadinhas de bate-pronto aí. E muito obrigado pela sua presença, pela conversa, foi muito produtiva. O meu prazer é tudo meu. Obrigadão. Saúde para todos e todas aí. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.